Fala pessoal, acabou agora, né? Santos e Fluminense. Fluminense empatou com o Santos na Vila Belmiro, né? Fluminense que vinha de uma derrota, né? Então, para muitos, Fluminense manteve, né, o resultado lá, mas para muitos o Fluminense tinha, porque o Santos vem de uma troca de treinador, o Santos não atravessa um bom momento, o Santos está lá embaixo na tabela, e muitos se acharam que o Fluminense se acovardou no final do jogo, e o Fluminense, só um minutinho aqui, deixa eu baixar aqui o som da TV. Então, assim, o Fluminense se acovardou. Então, o Fluminense que veio, né, com a escalação, né, numa escalação mais agressiva, e o Santos veio numa escalação mais compactada, né, num 4-4-2. O Santos veio num 4-4-2 e o Fluminense veio numa escalação mais agressiva. O Fluminense que, quando o Santos começou a trocar no segundo tempo, o Fluminense, o Renato teve que fazer as trocas, e as trocas dele, né, o Fluminense saiu com Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules, Lúcio Acosta, Santos Moreno, Cano e Serna. Esse veio, assim veio o Fluminense. E o Fluminense veio fazer a primeira troca, né, logo aos 10 minutos do segundo tempo, tirando o Martinelli, né? Não, Martinelli não, tirando o Santos Moreno e tirando o Lúcio Acosta, entrando o Ganso e o Soteldo, né? Então, essa foi a primeira modificação, e logo depois, a modificação que a torcida não gostou foi a outra modificação, onde ele entra com dois volantes, ele entra com o Lobisomem, né, o Thiago Santos, e entra com o Otávio no lugar de Hércules do Hércules e Martinelli, né? Então, assim, ele botou dois volantões para segurar o resultado, né, para fechar a casa, e depois ele entrou com Igor Rabelo no lugar do Cano. E a gente acha que poderia sair, né, até porque o JK estava lá. Então, assim, muita gente criticando essas modificações do Renato, achando que o Renato poderia ser um cara mais para frente, ou seja, então, mas, querendo ou não, a gente tinha ali o Thiago Silva, a gente tinha ali uma coisa, e tomamos um gol, aonde dessa vez o VAR foi ao nosso favor. Esse é a situação que você chama o time do Santos, e o Santos no final veio para cima do Fluminense. Nós jogamos um segundo tempo ruim, e o Santos foi melhor do que a gente, e a gente podia ter, né, perdido o jogo, por causa do volume de jogo do Santos em cima da gente, né? Sofremos o gol de cabeça, e por um fiapo nós não perdemos o jogo. Então, mas valeu o ponto. Vamos ver o que o Renato vai falar aí. E a formação ofensiva a gente podia estar segurando, trocando de centroavante por centroavante, e não de centroavante por zagueiro, né? Você vê que a gente tomou o gol. Então, um abraço, valeu um ponto, mas a torcida fica com essa sensação de começa agressivo e termina defensivo, e um time perigando para tomar gol. Foi isso que aconteceu. Tá bom? Um abraço, galera. Deixe seu comentário se você gostou, se você não gostou, tanto da análise como do efeito Renato Gaúcho de ser de maneira, né, muito defensiva do jogo. Grande abraço, fiquem com Deus, estamos na área. Grande abraço. Fui!